Graça e paz, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32. Salmo de Davi, Salmo de número 32. Enquanto você abre, eu quero lembrar junto com você de uma cena, por volta do ano 2000, quando eu estudava na Escola de Missões para a Juventude, no Sertão, onde nós passamos um ano ali naquela escola. Foi um tempo inesquecível na nossa vida. Eu, junto com os alunos que ali estiveram, nós ficamos na zona rural de Bodocó, no lugar chamado Vila de Cipaúba. E ali nós moramos durante aquele tempo que nós estivemos. E a gente sempre fazia algumas viagens para outras cidades, para evangelizar, para visitar algumas igrejas também. E numa dessas viagens, a gente indo ali pelo sertão do Araripe, a gente passou em direção à cidade do Crato, ali no sertão do Ceará. E você conhece a sequidão do sertão, ou pelo menos você já ouviu falar da sequidão e do calor extremo. Eu lembro quando a gente chegou lá, na escola de missões, a gente ligava o ventilador e parecia que a gente tinha ligado um aquecedor, não era um ventilador. Porque o vento que soprava na gente já era um vento quente. Um vento que a gente às vezes passava mal ali com aquele calor. E aí, a gente indo nesse caminho, naquela estrada ali, depois do Polo Gesseiro, a gente se depara com um clima que de uma hora para outra muda. E fica todo mundo achando aquela coisa estranha. O clima mudou de repente. De repente aqueles ares, aquele aroma mais parecido de quando você está lá em aldeia. Quando você vai para a aldeia, parece que a atmosfera muda, né? O cheiro, as plantas, aquilo que a gente vê muda. E é exatamente o que acontece quando você chega na reserva de Mata Atlântica que tem ali naquela região. Em meio ao sertão, existe ali um oásis, um refrigério em meio a todo aquele calor. E esse alívio chamou muito a atenção daqueles que viajavam em direção à cidade do Crato. E a gente vai ver hoje aqui que é algo semelhante que acontece quando nós vivemos uma vida de sequidão, uma vida debaixo do sofrimento do pecado, e nós encontramos o alívio do perdão de Deus. Vamos ler o Salmo de número 32. Vamos fazer de forma alternada, irmãos, se você assim desejar, na linguagem Nova Almeida atualizada, a NAA. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento,
que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Todos juntos? Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, diante de Ti nós nos colocamos, diante da Tua palavra que está aberta, ó Deus, para que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito Santo. Assim, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não temos dúvida de que Davi era um homem de Deus. Davi, desde cedo, ele pastoreava ovelhas, ele via o poder de Deus agindo na sua vida, o Espírito Santo fortalecia ele, inclusive para brigar com o leão, com o urso, protegendo ali o seu rebanho. Davi, em algum momento, aí na sua adolescência, ele aprende a tocar, ele é um músico e ele usa a sua arte ali para a glória do Senhor. Ele compõe orações, poesias ali diante de Deus. Ele é um homem ousado, ele é usado por Deus para derrotar um gigante que afrontava o nome santo do Senhor. Ele se torna rei em Israel, ele sofre diversas perseguições e não se desvia do Senhor. Contudo, esse homem de Deus, em um determinado momento da sua vida, ele é levado pelo engano do descontentamento. Todos nós, irmãos, podemos ser levados pelo engano do descontentamento. Lembre de Eva, lembre de Adão, lá no Jardim do Éden, quando eles tinham tudo, foi semeada uma palavra de mentira, uma palavra de engano, gerando o descontentamento no coração ali daquele primeiro casal. E pelo descontentamento vem o pecado que todos nós padecemos até o dia de hoje. Pelo descontentamento também vem o pecado do rei Davi, daquele homem de Deus, e você conhece a história da queda do rei Davi. Contudo, diante daquela queda, Deus levanta um profeta para falar ao coração de Davi, um profeta corajoso que poderia ter morrido desagradando o rei, mas aquele homem leva a verdade, ele leva a exortação ao coração de Davi, e aquele homem representa para nós a exortação da palavra de Deus, quando nós estamos em pecado. Ao crer em Deus, como um Deus perdoador, Davi confessa o seu pecado e só assim ele volta a viver. E nesse salmo, Davi chama a si mesmo e chama a todo o povo de Deus a viver sempre na dependência do perdão de Deus, a viver a alegria do perdão. Esse é o resumo do conteúdo desse salmo. Ele começa com uma introdução que expõe a mensagem central, que é a alegria pelo perdão, nos versículos 1 e 2, se você quiser conferir. Depois Davi mostra a gravidade da sua crise por causa do pecado, versículos 3 e 4. Em seguida ele mostra o caminho da confissão de pecados pela fé e do recebimento do perdão de Deus, versículo 5. Então Davi segue didaticamente, aplicando o seu aprendizado ao povo, versículos de 6 a 10. E por fim, ele reafirma pastoralmente que a alegria do povo de Deus está em ter comunhão com o seu Senhor. E a gente vai ver o detalhe sobre tudo isso a partir de agora. O salmo começa no seu primeiro, ali na introdução dele, dizendo que ele é um salmo de Davi. Não há dúvida da autoria desse salmo. E diz que é um salmo didático. Nós poderíamos dizer, estudando o texto, que esse salmo é um salmo didático, mas ele é muito mais um salmo de gratidão. Então, a didática desse salmo, o objetivo do ensino desse salmo é mostrar como é bom viver uma vida debaixo da graça e do perdão de Deus. Esse é o ensino do rei Davi. Então, a partir do versículo 1, ele vai falar sobre essa alegria
de viver debaixo do perdão de Deus, sobre essa bem-aventurança. Ele repete essa palavra no começo do versículo 1 e no começo do versículo 2, quando ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem-aventurada é aquela pessoa que está no caminho correto. É aquela pessoa que é encontrada por Deus no caminho da retidão, no caminho da lei do Senhor, no caminho proposto, desejado por Deus para o ser humano. Se você anda nesse caminho, você está andando num caminho de bem-aventurança. Mas não é só isso. Essa palavra, ela é muito abrangente. Ela também fala sobre uma paz que toma o coração dessa pessoa que anda com o Senhor, que depende da graça do Senhor, que não depende dos seus próprios esforços, mas vive baseado na misericórdia de Deus. Essa pessoa tem paz, porque ela não vive uma vida de conflito, como se tudo dependesse de si mesmo e do seu próprio desempenho, das suas próprias obras. Essa pessoa vive a paz que só Deus pode dar. Mas também essa palavra, ela aponta para alegria, essa completude na alma, essa vida abundante que o Senhor Jesus fala que nós devemos ter, que é muito mais do que ficar sorrindo por aí, dando gargalhadas, mas é uma alegria profunda no coração, como diz a música, de quem já conhece a Jesus. Então, meus irmãos, precisamos entender a razão dessa alegria aqui. E para entender a razão dessa alegria que o salmista quer colocar, a gente precisa entender a gravidade do pecado. A gravidade daquilo que é oposto à vontade de Deus e que Davi, infelizmente, tinha vivido. E ele usa pelo menos 3 palavras para expressar a gravidade de uma vida que está sendo vivida fora da vontade de Deus. Então vamos ver essa tríade aqui, como o reverendo Rodrigo gosta de colocar as tríades. Então esse salmo, ele tem algumas tríades que são interessantes para que a gente entenda. Primeiro, ele chama pecado de transgressão. Confira aí na sua Bíblia. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O que seria essa transgressão? A palavra no original significa rebelião, rebeldia, ir de encontro, ir contra a uma ordem que foi expressamente dada. E no caso, essa ordem, ela é dada por aquele que é bom, aquele que quer o bem do rei Davi, aquele que quer o bem do povo de Israel, no nosso caso, aquele que quer o bem da igreja. E quando nós pecamos, nós estamos simplesmente nos rebelando contra Deus. Nós estamos sendo inimigos. Isso é muito sério. Todo pecado é um ato de inimizade, de oposição contra o Senhor. Por mais que nós, muitas vezes, estejamos no culto, aqui levantando as mãos, adorando a Deus, dizendo que o amamos. Sempre que nós pecamos, nós fazemos o inverso disso. Nós estamos dizendo: Senhor, eu me oponho a Ti. Eu sou um rebelde diante de Ti. Esse é o primeiro sentido da palavra pecado aqui. E aí ele continua e diz: cujo pecado, a palavra exatamente para pecado, cujo pecado é coberto. A palavra aqui que é usada nesse momento é a palavra errar o alvo. É o sentido de errar o alvo. E antigamente eu pensava que não pecar era uma coisa assim impossível. Porque eu imaginava um alvo, aqueles alvos, né? Tem um nome em inglês, target, não é isso? Que você vê lá aqueles círculos até chegar na mosca, aquele alvo central. E é tão difícil acertar na mosca, né? Então eu acho que ninguém consegue fazer a vontade de Deus. Mas não era esse o sentido, né? A minha mente estava pregando uma peça em mim. Errar o alvo significa que você foi criado com um propósito.
e você escolheu direcionar a sua vida para outro propósito. Você tinha um Deus e você decidiu abandonar o Deus que te criou, o Deus que te ama. Você escolheu um outro Deus, uma outra razão para a sua vida e de forma idólatra você abandonou o Senhor. Em que momento nós erramos o alvo? Em que momentos nós cometemos essa idolatria? Sempre que nós pecamos, nós estamos trocando Deus por um falso Deus. Então, pecado é rebelião contra Deus, pecado é trocar Deus por um outro Deus, é idolatria. E a terceira palavra é a palavra iniquidade. Ele diz, aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Qual é o sentido da palavra iniquidade? A palavra iniquidade tem o sentido de você torcer algo, de você desviar algo ali do seu propósito. E no sentido mais específico aqui, é quando nós torcemos a moral que Deus estabeleceu para que a gente vivesse. E a gente faz escolhas morais que estão distantes do nosso Senhor, do Deus que nos ama, do Deus gracioso, do Deus que, por exemplo, libertou o povo do Egito da casa de servidão e em seguida ele coloca a lei moral para que esse povo ande. Nós esquecemos quem é Deus e a consequência é que nós distorcemos a moral em nossa vida. O nome disso é iniquidade. Quando a nossa moral ela é vendida por todo esse processo do pecado em nossa vida. Então nós precisamos entender que Davi está falando de alegria, porque ele está sendo liberto exatamente dessas três coisas horrorosas, que tomaram seu coração, que se tornaram um peso para ele, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui. Mas existem também três palavras nesses mesmos versículos, que vão falar da graça soberana de Deus, mostrando que só Ele pode libertar um pecador dessa condição. Não adianta técnicas, não adianta algumas iniciativas, algumas dicas para que a gente se liberte do pecado, se Deus mesmo não vier e não fizer uma obra soberana e poderosa, que só Ele pode fazer diante de nós. E temos agora mais três palavras. Ele usa no versículo 1 que a transgressão, ou seja, a rebelião, ela é perdoada. O pecado, ele é coberto. E ele diz que Deus não atribui a iniquidade. Então, se concentre nesse momento nessas três palavras. A primeira é a palavra perdão. Essa palavra é a palavra que é usada quando o faraó, ele, juntamente com o povo do Egito, ele está recebendo as pragas do Senhor. E chega no momento da praga dos gafanhotos, ele manifesta para Moisés que ele quer que Deus o perdoe, que Deus leve o seu pecado, porque ele não aguenta mais das pragas. É fato que ele ainda endurece o coração. Você conhece o fim da história. Mas essa palavra ela é usada ali por Faraó e usada por Moisés ao escrever esse texto, mostrando que perdão é levar o pecado, é tirar o pecado dali. Essa palavra também é usada na história de José, quando os irmãos de José que haviam aprontado com ele, você lembra da história? E José se depara novamente ali com seus irmãos, e a ideia do perdão que José ministra na vida dos seus irmãos é levar o pecado dos seus irmãos. Então, essa rebelião que nós temos contra Deus, essa inimizade contra Deus, por ação do próprio Deus, por um ato benevolente, por um ato de misericórdia, o próprio Deus leva de nós essa rebelião. Então não há rebelião que não possa ser desfeita, porque o poder de levá-la está no próprio Deus, o poder de perdoá-la está no próprio Deus. A segunda expressão é coberto. O pecado, ele é
coberto. Nós sabemos que existem expressões na Bíblia que mostram que Deus, Ele não vê mais a nossa iniquidade. Ele, quando olha para nós, Ele não olha com esses olhos de quem está vendo ali um pecador. Claro que é por causa da obra de Cristo. Ele olha para nós e vê Cristo Jesus em nós. Esse pecado, ele é coberto, para que Deus não se relacione conosco com base nos nossos pecados. E essa é a segunda ideia do perdão de Deus. Deus não olha para nós baseado nos nossos pecados. E a terceira expressão é que Ele não atribui iniquidade. E aí a gente deve lembrar de Abraão. Abraão, ele foi tido como justo, foi imputado a ele o título de justo. Mas não é porque Abraão era justo. Nós sabemos que Abraão era um pecador, mas foi atribuído a ele o título de justo. Por quê? Porque ele teve fé. Isso foi-lhe imputado. A palavra aqui é imputado como justiça. Então, essa palavra, usando ela agora no sentido negativo, a gente pode dizer que Deus olha para nós e Ele não imputa sobre nós aquilo que nós somos. Nós somos pecadores, nós somos aqueles que distorcem a moral na nossa vida, mas Ele decide não imputar. É uma linguagem também judicial. Ele decide não nos culpar por aquilo que a gente realmente cometeu. Ele não imputa sobre nós a nossa iniquidade. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã, o ato de sermos restaurados do nosso pecado vem, antes de tudo, de uma ação soberana do Deus gracioso em nossas vidas. E isso era a razão da alegria de Davi. Isso não é só uma coisa teórica, não é só uma reflexão teológica, no sentido de alguém que olha para a teologia e não vê um reflexo diário na sua própria vida. Não é isso. Davi, ele tem uma experiência, e Deus ministra ao seu coração, e ela redunda em revelação da palavra de Deus e ensino para o seu povo. Então, o texto, ele segue a partir do versículo 3 e versículo 4, onde o rei Davi, ele agora vai expressar o sofrimento que é o tempo em que um crente vive uma vida de esconder os seus próprios pecados. É terrível quando isso acontece na minha e na sua vida. Ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Calar, silenciar, é aquilo que muitas vezes nós fazemos em relação ao nosso pecado. Ao invés de nós conversarmos com alguém que Deus coloca na nossa vida, ao invés de nós dobrarmos o nosso joelho, ao invés de nós dobrarmos o nosso joelho e comparecermos em arrependimento diante do altar de Deus, nós simplesmente vamos tocando a vida. Nós vamos vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas você e Deus sabem muito bem o pecado que se instalou dentro de você como um vírus, como uma bactéria que vai provocando doença dentro de você, que vai acabando com o vigor da sua vida. O silêncio do pecado, ele vai fazendo isso dentro de nós. Ele usa a expressão constantes gemidos. É pavoroso para aquele que tem o Espírito Santo viver em pecado. Ele coloca a sua cabeça no travesseiro e ele não tem paz. Ele sabe que está errado. Ele sabe que não dá para viver daquele jeito. Ele sabe a angústia profunda
que habita dentro do coração, e aqui a gente pode lembrar do sofrimento interior que muitas vezes nós passamos, e às vezes a gente é tão dissimulado no nosso relacionamento com Deus, que a gente pensa que nem está em pecado, a gente vem sofrendo, e nem sabe por que é. É por isso que o rei Davi, no Salmo 139, ele diz: Senhor, sonda o meu coração, sonda e conhece, vê se há, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi era experiente, ele sabia que ele poderia estar vivendo pecado silenciado, sem nem ele perceber, e as dores do seu coração, as dores da alma, poderiam ser fruto de pecado na sua vida, constantes gemidos todo dia. Por quê? Versículo 4, porque a tua mão pesava, a tua mão pesava. Será que Deus é capaz de trazer para nós sofrimento? Será que Deus seria capaz de fazer o ser humano, principalmente o ser humano do nosso século, que ele é tão assim bonzinho, ele não suporta sofrer, ele não suporta que ele, esse grande rei ser humano, possa passar por situações difíceis? Será que ele vai admitir que Deus pode simplesmente pesar a sua mão sobre a sua vida? Biblicamente, se nós queremos conhecer a verdade sobre essa pergunta, biblicamente, sim, Deus pode imprimir um grande sofrimento em nossa vida por causa do pecado, seja ele um pecado oculto, ou seja ele um pecado que você sabe muito bem o nome dele. Deus pode pesar a sua mão sobre nós, e a consequência, ela vai aumentando, ela vai indo do interior agora para o exterior, lembrando para nós aqui aquelas doenças psicossomáticas. Você sabe essa expressão? Aquela doença que ela se origina na parte imaterial do homem, mas ela desemboca na parte física. Muitas pessoas sofrem males físicos no seu corpo por coisas que são doenças da própria alma. Ele diz: o meu vigor secou como o calor do verão. Davi vivia um grande cansaço na sua vida. Não tem quando você não quer mais se levantar da cama, não tem quando o seu corpo, por mais que você tenha dormido, parece que você está moído, e você não tem coragem para fazer mais nada. Quando eu falei aqui no início do sertão, do calor do sertão, é algo que vai enfraquecendo o corpo físico do ser humano, e aquela pessoa ela vai ali murchando, ela vai perdendo a sua força diante daquele calor. O calor do deserto de Israel chegava a quase 50 graus. E quem experimentava o calor do deserto de Israel ia quase que morrendo. E essa é a vida da pessoa que não confessa o seu pecado diante de Deus. É uma vida de sequidão, é uma vida de fraqueza, até que o oásis de Deus seja apresentado soberanamente a ele, e ele se arrependa do seu pecado. E é justamente disso que fala a partir do versículo 5. Olha aí na sua palavra, na palavra de Deus. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessei-te, confessei-te. Essa palavra, ela é colocada 2 vezes. Confessei-te o meu pecado, confessei ao Senhor as minhas transgressões. E se você reparar, toda a descrição do que é pecado, iniquidade, a transgressão, outra palavra que ele usa é o próprio pecado, ou seja, errar o alvo, idolatria. Ele usa novamente
todas essas palavras para dizer sobre tudo que eu estava cometendo, olhando para Deus, olhando para a revelação profética de Deus na minha vida. Lembra o profeta Natan exortando o rei Davi? E nesse caso, como aplicação para nós lembra da Bíblia? A gente não precisa que Natan venha aqui, não é? Até porque Natan está morando em outro estado, não é, Rodrigo? Mas o profeta Natan, ele não precisa vir aqui para falar conosco, porque aqui está a profecia de Deus para as nossas vidas, a exortação do Senhor. Se nós queremos uma voz que nos sacuda, porque às vezes é isso que a gente quer, assim como uma criança ou um adolescente rebelde, muitas vezes o que ele quer é que o pai chegue junto e diga: eu te amo, eu vou te exortar. E é isso que aquele filho está querendo naquele momento. Às vezes a gente quer que algo sobrenatural venha e nos sacuda para que a gente saia daquele pecado. E eu quero dizer para você, não há nada mais sobrenatural do que a Bíblia aberta e lida. Seja aqui para você, ou seja você lendo essa palavra. A exortação vem à sua vida. Que a minha reação e que a sua reação seja a reação de Davi. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu não mais cobri, eu não mais silenciei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. A palavra usada aqui para Senhor é a palavra Yahvé. É o Deus do pacto. Davi se relembrou do Deus amoroso, da comunhão com Deus, da vida pujante, da vida vívida, que ele vivia, a vida com cores, que ele vivia quando ele tinha comunhão com Deus desde a sua infância. A sua ficha caiu. Ele disse: meu Deus, o que é que eu estou vivendo? Por causa dos meus projetos, por causa dos meus sonhos, por causa das ilusões desse mundo. Ó Deus do pacto, ó Yahvé tão amado, tão gracioso, que enche a minha vida, eu voltarei para ti. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Deus do pacto, a Yahvé, as minhas transgressões. E sabe o que Yahvé faz? Aquilo que ele sempre prometeu. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É necessário para que isso aconteça, irmãos, que nós creiamos, que nós tenhamos fé nesse Deus do pacto, nesse Deus gracioso. Em seguida, é necessário que diante dele nós abramos a nossa boca, nós abramos o nosso coração e, cheios de fé no perdão, nós confessarmos para ele tudo aquilo que se passa dentro de nós. Confessar é reconhecer, confessar é admitir, confessar é revelar. E é isso que Deus quer que a gente faça como estilo de vida. Que não sejamos como o fariseu, mas que sejamos como aquele publicano. Você lembra da história? 2 pessoas estão no templo, assim como estamos todos nós aqui hoje. Um fariseu, ele se orgulhava da sua vida supostamente santa diante do Senhor, como quem diz: Deus, o Senhor tem muito orgulho de mim, porque eu sou perfeito. E havia um publicano que batia no peito e não ousava nem levantar a cabeça e dizia: Senhor, perdoa-me, porque eu sou um pecador. E o texto diz que, sabe quem é que sai justificado? O texto de Lucas 18. Sabe quem é que sai perdoado dali? Sabe quem tem a sua transgressão ali coberta? Quem não vai ser imputado pecado a ele? É exatamente aquele que confessa. É o publicano que sai perdoado. Que nós façamos a mesma coisa, irmãos. Diante dessa lição, diante desse aprendizado do rei Davi, então ele também quer compartilhar essa lição
com o seu povo. Então ele passa para a parte didática, propriamente dita aqui desse salmo. Ele diz, sendo assim, esse sendo assim, ele está remetendo a tudo que ele vem falando anteriormente. Sendo Deus um Deus gracioso, sendo o Deus do pacto, o Deus do pacto da graça, sendo a confissão cheia de fé no perdão, o caminho para todo crente, o que é que nós devemos fazer? Todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. A palavra piedoso aqui é a palavra hazid, que vem da raiz da palavra hesed. No domingo passado nós ouvimos um pouco aqui sobre essa palavra hesed, que é o Deus amoroso que faz pacto com o seu povo. O hazid é aquela pessoa que é pactuada com Deus através da sua graça. O que é que o salmista está dizendo aqui? É que o povo do pacto, nós, igreja do Senhor, não conseguimos permanecer no pecado. Todo aquele que é hassid, todo aquele que é piedoso, pactuado com Deus, te fará súplicas. Esse é o caminho que Deus quer da igreja. Esse é o caminho que Deus quer do seu povo. Nós somos uma igreja de pecadores, irmãos. Não é só o caso daquele pecado específico que chamou mais a sua atenção, que foi mais forte, destruidor na sua vida, mas o texto está falando, ou tem implicações também, nos pecados do nosso dia a dia. Nós somos pecadores e nós precisamos fazer súplicas ao Deus da graça diariamente. Diariamente. E quando um pecado específico, como Davi ali cometeu, também se mostrar destruidor nas nossas vidas, nós precisamos suplicar ao nosso Senhor em tempo de poder te encontrar. E essa expressão em tempo aqui significa que você não pode procrastinar isso. Você não pode deixar para depois. É o tempo da oportunidade. Enquanto é dia, é necessário que você clame ao Senhor. É necessário que você não passe nem mais uma hora, nem mais um minuto procrastinando o pecado na sua vida. Em tempo de poder te encontrar. A consequência disso é que, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Se nós vivemos uma vida de humildade, não uma vida como o fariseu, descuidado, que não depende de Deus, que pensa que tem força. Lembra de Pedro? Não, Senhor, eu jamais te negarei. Eu não vou te negar. Pedro nega ao Senhor 3 vezes. E Deus humilha Pedro, para que Pedro aprendesse a viver na dependência da graça, em confissão constante de pecado. Aquele que é humilde, aquele que anda na dependência de Deus, quando as águas transbordarem, quando vierem as tentações, quando vierem os problemas, quando vierem os desafios, essa pessoa não será atingida por essa enchente. Versículo 7, tu és o meu esconderijo. Nessa hora eu sei onde me abrigar. Quando o pecado bater na minha porta, Deus, eu corro para ti, porque de mim não vai dar certo. Porque eu sou um pecador, eu sou fraco. Mas em ti, Senhor, nesse esconderijo chamado Deus, eu sou forte. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. São duas expressões de guerra que Davi conhecia muito bem. A expressão do esconderijo, onde muitas vezes aquele exército precisava se esconder de alguma iniciativa do seu inimigo, mas também a palavra cantos de livramento, que era quando esse exército vencia uma batalha, eles cantavam, eles comemoravam, eles regozijavam a vitória. No nosso caso, nós celebramos, nós cantamos a vitória da graça de Deus sobre a nossa vida, porque Ele vence o pecado em nós.
e nós temos razão para termos cantos de livramento. Então, queridos, Deus faz uma promessa. Versículo 8. Aos que confessam em fé, e aqui ele está se referindo a Yahvé, ao Deus do pacto, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. O desejo do Deus que é rei do seu povo é instruir, é ensinar. Deus quer nos educar, irmãos. Se você foi uma pessoa estragada, como eu fui, até meus 18 anos, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para... Hoje eu não estou nem vivo aqui, e talvez você tenha uma história parecida aí com a minha, ou não, ou você é uma pessoa que vivia na igreja desde pequeno, mas vivia aquela vida mais ou menos, não é verdade? Deus diz, para todos, eu quero discipular você, eu quero instruir você, eu tenho muito para te ensinar, eu tenho uma infinidade de ensinamentos vivos e poderosos que vão mudar o teu coração, que vão mudar a sua vida. Eu instruirei, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas, mais uma expressão do pacto de Deus, o Deus que zela, que vela pelo seu povo, que olha para o seu povo com amor, com aquele olhar preservador para o seu povo. Sob as minhas vistas, eu lhe darei conselho. Quer conselho melhor? É melhor do que o conselho até do pastor Rodrigo, especialista em aconselhamento bíblico. Eu te aconselharei, o próprio Deus vai aconselhar. É claro que Ele aconselha mediante a sua palavra, mediante a sua profecia, como Natã fez ali. É claro que Ele usa a estrutura da igreja, Ele usa um irmão para aconselhar o outro, e aí não precisa ser pastor para isso. Você é sacerdote de Deus, e você aconselha um ao outro, e Deus usa você, e usa os pastores também, para aconselhar a nossa vida, para nos instruir. Deus do pacto age assim. Portanto, no versículo 9, é como se Davi dissesse, não regridam. Se você já confessou seu pecado, se você já está aliançado com Deus, se você já vive comunhão com Deus, não regrida, não volte atrás para aquilo que você viveu anteriormente, não seja como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem. E aqui eu vou lembrar do sertão de novo. Quando a gente estava no sertão, todos nós éramos cavaleiros, né? Cavalheiros é outra coisa, né? Éramos cavaleiros. Nós subíamos ali a Serra do Araripe, andávamos quilômetros, lá chamava de léguas. Nós andávamos ali aquelas léguas, subíamos a Serra do Araripe, era uma coisa maravilhosa. Eu acho que eu nunca mais vou ver aquilo ali. E um dia, para fazer essa cavalgada junto com os alunos, alguns iam de bicicleta, outros iam na carroça. E ali eu peguei um cavalo muito bravo. Bravo? Bom, eu sou pernambucano, brabo mesmo. O cavalo era brabo. E eu não sei por que eu peguei aquele cavalo. Ele era agoniado assim. A cabeça dele não parava. E na ida foi uma beleza. Corria muito aquele cavalo. E a gente foi cavalgando ali. A gente entregou cesta básica, fez evangelismo em sítios intocados assim, coisa mais linda do mundo, irmãos. Eu incentivo você a fazer isso. Muito bom. E aí, na volta, o cavalo, Deus é fantástico, gente. Deus colocou uma memória no cavalo que você não precisa mais dizer como é que ele volta. É a primeira vez que ele foi para aquele lugar. Se você simplesmente soltar, ele vai. E ele vai bater na casa dele. Não importa quantas curvas você deu no caminho, ele sabe como voltar para casa. Eu não sei como é isso. Aquele cavalo me ignorou em cima dele e foi-se embora, desembestado. A única coisa que eu fiz foi juntar as rédeas, ficar meio acocorado assim, meio em pé em cima dele e deixar ele ir. E ele fazia curvas muito fortes e não adiantava puxar o cabresto dele. Ele fazia só
aquilo que ele queria. Enfim, ele chegou e ainda me imprensou numa pilastra. Mas essa história depois eu conto com detalhe. Cavalo brabo, ele, no sertão pelo menos, ele não anda só com o bocado. O bocado é aquele ferro que você bota aqui dentro da boca dele para guiar. Tem gente aqui que conhece, que está olhando para mim, concordando ou não, né? Mas o cavalo muito brabo, ele tem um negócio chamado professora. Sabe o que é a professora dele? São 2 ferros que pegam aqui, que junto com a rédea do bocado, tem esse freio ABS aí, especial, que você pega e ele precisa sofrer mais do que os outros cavalos, senão ele não para. E é o que esse texto está falando aqui para nós. Às vezes, a gente quer regredir na nossa vida e a gente quer ser como esse cavalo brabo, que só obedece se Deus se utilizar de um meio doloroso, de um meio que nos fará sofrer muito, de um meio que trará sérias consequências para o seu viver, para o viver da sua família, para o viver da sua igreja muitas vezes. Marcas, cicatrizes, que nós vamos levar conosco, porque nós fomos como o cavalo ou como a mula, e nós não devemos regredir a esse estado. Você lembra o Senhor Jesus, em Mateus 11:28 diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a direção. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O salmista não. O Senhor Jesus, Ele ali está convidando o seu povo a aprender com Ele. Primeiro, a deixar Ele guiar a sua vida. Ele ser o motorista da sua vida. Em segundo, Ele se coloca como exemplo. Você quer um exemplo de mansidão diante do guiar daquele que dirige? Eu sou o exemplo disso. O meu Pai me guia e eu obedeço à sua vontade. Jesus disse que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do seu Pai. Esse é o exemplo para nós. Então, queridos, a ilusão de uma vida distante de Deus, ela acaba na vida de crentes e na vida de descrentes. A diferença é que quando Deus desperta o crente em relação ao fato daquilo que ele vive ser uma ilusão, ele se arrepende. Mas o descrente não. O descrente vive uma depressão profunda, sem fim e sem volta. Versículo 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Muitos são os sofrimentos do ímpio. O ímpio se afunda na ilusão e não tem como sair mais. Mas o povo do pacto, o que confia no Senhor, a misericórdia de Deus é tão grande com a vida dele, que nem que se ele se utilize da dor, ele vai despertar essa pessoa para o mal que ela tem vivido, e ela se arrependerá. Por fim, irmãos, o rei Davi, ele resume toda a verdade que ele vem colocando, que ele vem expondo de forma pastoral para o seu povo. Ele resume, mostrando que esse povo deve se alegrar no pacto da graça de Deus. E é o que ele diz no versículo 11. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. É como se ele estivesse dizendo, gente, a vida é essa aqui. Fomos criados para isso aqui. Fomos criados para viver não na alegria da ilusão que passa e que destrói, mas nós fomos criados para nos alegrar no Deus do pacto, no Deus da graça, como um povo que se regozija, como sendo um povo do pacto, um povo da graça, que vive uma vida de exultação e de alegria diante desse Deus. É isso que Deus quer para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é a Tua profecia em nossas vidas, que vem abrir os nossos olhos, que vem, ó Pai,
ressuscitar o nosso coração, que vem nos incomodar, que vem, Senhor, tirar a nossa vida do calor e vem trazer refresco para cada um de nós quando crê no teu perdão, quando crê na tua graça, quando crê que não há uma vida melhor do que viver em comunhão contigo e assim se arrepende e confessa e deixa o pecado. Obrigado pelo frescor da graça do Senhor e do perdão do Senhor em nossas vidas. Assim te oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.